E a Netflix produziu uma minissérie em 5 episódios de 1 hora cada sobre o maior acidente em área urbana da história relacionado à radioatividade. Um vídeo com um pouco menos de piada, mas pra gente lembrar que quando a ciência não é ouvida e os protocolos não são suficientes, a tragédia acontece. Eu vou evitar um pouco comentar sobre a questão oficial, né? No caso de Goiânia, eu vou trazer alguns dados só aqui, mas na descrição aqui eu vou colocar vídeos que explicam muito melhor o caso do que eu vou conseguir, tá? Então tem o Vlogalizando, que vai contar um pouco da parte da história. Eu vou colocar mais alguns outros links aqui para você quiser aprofundar no assunto, porque o leigo aqui no nome desse canal não é uma mera coincidência. Então assim, mas basicamente, como eu disse, né? É um acidente que acontece 1 ano e pouquinho depois de Chernobyl, né? Então, com um assunto em alta, né? Vamos colocar assim. E é um caso que a gente vai falar um pouquinho sobre política e vários outros pontos aqui no vídeo, tá? Deixando bem claro, não vou tocar isso agora nessa introdução, mas mais para te contextualizar, né? Esse caso em que vitimaram 4 pessoas e números oficiais do governo, tá? E 150 foram contaminados, mas existem estudos, existem pesquisas que o número foi muito maior que esse, já que a peça rodou Goiânia, né? E uma peça radioativa. Não consigo nem explicar muito como funciona, tá? Mas na série tem uma explicação muito boa, né? Que é a caneta com tinta, né? Imagina que você vai estar perto de uma caneta, você suja com tinta. O problema é que você está sujo de tinta, você consegue sujar outras pessoas com tinta. E isso é silencioso, não tem um impacto imediato, você não vai sentir sua pele queimando, né? Fala até isso na série, muito bem tratado. Então, assim, foi um caso terrível para a história do Brasil, né? Do mundo. Teve repercussão mundial. Claro que toda tragédia também traz pontos bons, né? Que foram criados novos protocolos que funcionam, porque é algo que não tinha na época, né? Isso a série trata bem. Como não tinha precedente para atuar nessa questão. Então, assim, se dá para tirar algo de bom, é isso, né? Que foram criados novos protocolos, porque todo o resto é tristeza, é perda. E tem até a entrevista de das pessoas, né? Das vítimas que não faleceu na época, mas faleceu depois, né? Que ela se apaixonou pelo brilho da morte, né? E isso é um ponto que a série retrata muito bem, né? Como essa questão do brilho do Césio era tão bonito, era tão mágico e foi tão trágico, até pra rimar, sem intenção nenhuma, tá? Mas, de novo, vou evitar fazer piada desse vídeo, tá? Porque é um assunto bem mais sério. Enfim, vamos falar um pouquinho da série então, tá? Porque o foco nosso aqui é isso, avaliar se a série é boa ou ruim, tá? Mas pesquisem sobre o caso, tá? Porque eu acho que quanto mais informação, quanto mais a gente vê coisas sobre, mais a gente está preparado para agir da maneira correta quando acontece, sabe? A gente viveu, você que está aqui comigo viveu em 2020, aquela palavra que eu não posso falar aqui no vídeo, mas aquela grande doença que nós enfrentamos no mundo e muitos aprenderam, muitos não aprenderam, né? Mas, enfim, eu acho que cada um saiu diferente daquela situação, então eu acho que é isso. Protocolos foram criados para uma coisa que não tinha protocolo, né? Então, assim, importantíssimo esse ponto. Agora vamos falar de sério, tá? Vou parar um pouquinho de falar desse histórico. De novo, aqui na descrição eu coloquei vários links para você ir atrás, entender um pouco mais do caso. Tem até uma linha direta muito bom, tá? Tá no YouTube completo, se não me engano, essa linha direta. Vou colocar também aqui, que explica o caso com depoimentos reais, tá? Já que a série não traz os nomes reais dos personagens, tá? A série, inclusive, tem um pouquinho de polêmica em relação a isso, mas eu não vou entrar nesse ponto. Vou falar da série, se ela é boa ou ruim, tá? Então agora acabou o modo história e modo ciência para falar da série, tá? E só mais um ponto que eu não posso deixar de falar, mas em 1998, todas as pessoas que foram julgadas como homicídio culposo por esse caso receberam um induto presidencial e não tiveram que cumprir as penas, tá? Então, Brasil, né? Brasil. Eu vou dividir aqui para analisar essa série em 3 núcleos, tá? Porque eu pensei em falar de qual ator mandou bem, qual ator foi mais impactante, mas, cara, sabe, no Oscar agora teve a escolha de melhor elenco, né? E, cara, essa série, eu me sinto mal se eu falar bem de um ator e não falar de outro, porque todo mundo manda muito bem na série, tá? Eu vou destacar... O Johnny Massaro eu ia destacar, mas, pô, a gente conhece ele, né? E outras obras, ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom ator. Pra mim é um cara que
pode fazer esse salto para Hollywood, como muitos fizeram. Acho que ele tem total capacidade para isso. É um cara que é muito expressivo. Quando ele precisa, ele consegue te passar a tensão que ele está sentindo no personagem. Tem momentos que até são engraçados com o personagem, você ri e aí depois ele já muda a expressão dele e você muda junto, porque a série é muito tensa, muito bem escrita, muito bem filmada e atuada. Tá? Pra mim, se me fala que essa série é da HBO, eu acreditaria, tá? Porque HBO, vamos colocar assim, quem estabeleceu um parâmetro de qualidade de séries, né? Essa série é fantástica. Inclusive, até posso fazer alguns paralelos com Chernobyl, que eu também vi. E assim, não vou comparar porque Chernobyl teve muito mais grana pra fazer uma série também. Mas eu senti o mesmo grau de impacto de Chernobyl eu senti vendo esse de Goiânia, tá? Um negócio absolutamente bizarro. Então eu vou começar falando das vítimas, tá? O primeiro núcleo que eu coloquei assim são as pessoas que tiveram contato com o Césio. E isso a série mostra muito bem, como elas tinham medo de falar sobre. Porque como um dos personagens era o Drone de Ferro Velho, ele tinha medo que o quê? Eles estão investigando pra fechar meu ferro velho, que é o meu sustento, que é como eu vou conseguir ter dinheiro pra sustentar minha família. E esse ponto é muito bom porque assim, não tem nada a ver com isso. A gente quer só salvar vocês tirar vocês dessa situação onde a casa inteira tá com o Césio, sabe? E os personagens têm medo, tudo, e eles até se juntam pra não dar informações corretas, tá? E não no sentido ruim, como a gente já viu de pessoas negacionistas, vamos colocar assim, mas no sentido de desinformação. E é totalmente entendível isso, porque, como eu falei, teve Chernobyl, mas Chernobyl nem se compara muito com essas vítimas, porque em Chernobyl o contato foi muito curto. Fala isso na série também. O máximo de pessoas que ficaram lá em contato foram alguns minutos, algumas horas. Em Goiânia foram 15 dias que as pessoas entraram em contato. E para piorar, por exemplo, a Celeste, que é a criança que na vida real é a Lady, né? Inclusive, tá nos vídeos que eu coloquei aqui na descrição, contando a historinha dela. Ela ingeriu o Césio. Então, assim... E assim, é engraçado a gente ver as cenas... Engraçado no sentido não de cômico, tá? Mas de quebra de expectativa. A gente vê as cenas delas descobrindo, pegando o Césio, tudo tocando, você vê a inocência de quem tá vendo algo muito bonito, algo muito brilhante. Eles até brincam, né, que pode ter sido algo alienígena, né? E realmente, até a cena com a Celeste é muito bonita, quando o pai dela chega, coloca na mesa o Césio e fala assim, ó, eu trouxe as estrelinhas do céu pra você. E ela fica maravilhada, ela brinca, ela pega... E você entende a inocência deles em relação àquilo e você fica com tristeza que tipo, não toca nisso, mas a gente não pode intervir, né? E a série também é muito inteligente em contar a passagem do tempo também, né? Porque ela é linear em alguns pontos, outros não, né? Pra gente poder ter essa retrospectiva e rever como é que foi a descoberta, como é que foi todos os pontos e entender como cada uma das vítimas tinha seus próprios sonhos, né? Um dos meninos lá que pega a cápsula foi vender... Ele queria comprar uma chuteira pra fazer uma peneira de futebol, sabe? Então, assim, é muito foda como você vê que aquele objeto que não deveria estar ali, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas acabou com essas vidas, sabe? Porque, assim, até quem se curou e quem não teve os impactos totais ali, né, que não foi vitimado com contato direto com o Césio, teve as doenças, teve a depressão, teve o medo, e principalmente teve o preconceito, né? Eles já estavam limpos e eles não conseguem ajuda, né? Até hoje eu estava vendo lá, as vítimas ainda lutam para receber um valor digno, né? Por tudo que elas perderam. E a gente vê, tem duas cenas para mim que são muito boas. E destacando, eu não ia destacar, eu falei que eu não ia destacar ninguém pessoalmente, mas, cara, a Ana Costa, que faz a Antônia, que é a mãe da família, a mãe da Celeste, a Celeste também, inclusive, eu não achei nem o nome da atriz, tá? Mas eu vou talvez comentar, deixar nos comentários aqui o nome dela. Mas, pô, também manda muito bem, tá? Um personagem difícil pra uma criança fazer e ela entregou de uma maneira brilhante. Mas pra mim a Ana Costa, né, a que faz a Antônia, é a melhor personagem da série. É difícil falar isso porque todos os personagens são muito bons, tá? Todos são 9 e ela é 10, sabe? Vamos colocar assim, porque todo mundo tá muito bem na série, realmente. E você vê que é uma mãe que teve que deixar a filha ir para um hospital para ter tratamento e depois teve que deixar a filha ir para o Rio de Janeiro. Claro que o pai vai junto, né? Mas é a mãe, né? É esse sentimento de mãe que eu nunca vou entender.
por eu ser homem, mas se você é mãe e acompanha a gente, você vai conseguir entender a aflição dessa pessoa, né, em viver esse medo desconhecido, né, de, pô, o que vão fazer com a minha filha? E minha filha não melhora, eu quero ela bem e eu não posso estar junto com ela. Eu não posso ir junto com ela pro Rio de Janeiro porque ela é extremamente radioativa. Então, como é que eu faço esse contato, né? Então, assim... E, cara, essa atriz, ela manda muito bem. E tem um ponto em que ela é limpa, né? Ela teve muito menos contato com a radiação do que todos os outros. Então, assim, ela tá completamente limpa ali, né? Ela não precisa mais ficar em contato com as pessoas que estavam radioativas ainda, né? Tendo todo o processo. Mas... e ela sai e ela não tem roupa, ela não tem dinheiro, ela não tem documento, porque eles foram obrigados a descartar tudo, jogar tudo fora, porque, né, tá tudo radioativo. Tanto que até um dado legal assim, importante de trazer, foram 19 gramas de césio, que gerou 6.000 toneladas de lixo radioativo. Esse é o tipo de impacto que isso causa nas coisas, sabe? Então, assim, eu vou trazer a Ana Costa para ser a representante desse grupo das vítimas para explicar também esse preconceito, porque ela não conseguiu casa de ninguém para poder ficar. Ela foi arrumar uma casa ali de uma organização que estava cuidando das pessoas que perderam as casas. E quando chega o enterro da Celeste, lembra, não tem spoiler, né? Mas a história tem spoiler, então, enfim, uma discussão inválida. Ela não consegue nem ver lá a filha, porque, primeiro, ela não pode ter contato com o corpo está num caixão de chumbo e concreto, que é o jeito de evitar. Embora a Celeste também não seria... Ah, já não vou falar, então não sei. Mas, enfim, eu acho que ela poderia causar transmissão, mas, enfim, tem que ser esse caixão bem reforçado. E as pessoas em volta estavam tacando pedra no caixão da Celeste, porque estavam com medo, tá? Não também fazendo juízo de valor das pessoas que estavam com medo daquilo contaminar a elas, né? O medo, o pânico, que vai entrar muito isso no tópico no final do núcleo da política e dos cientistas, mas enfim, isso tudo estava muito firme e essa cena é horrorosa porque uma mãe velando uma filha sem poder ter o contato com ela e as pessoas tacando pedra e querendo evitar aquele enterro, né? Por medo. Então, assim, cara, é uma cena muito importante e eu fecho esse núcleo com isso. Então, assim, sem falar que todas as pessoas do núcleo são pretas, né? Então, a gente sente um tratamento ali meio bizarro com elas, né? Não dos médicos, mas eu vou falar também no outro núcleo. Mas, enfim, a gente percebe, né, como não dar devido valor para elas foi mais fácil do que seria para pessoas de alta classe, né? Vamos colocar assim. Então, esse núcleo eu vou encerrar ele aqui, mas é isso. É muito bem atuado, tá? Todos eles estão muito, muito bem. E os pontos que eles levantam são excelentes, tá? Aí o outro núcleo eu vou fazer uma mistura de ciência, política e médicos, né? Pra gente não ficar um vídeo de 5 horas, né? Mas enfim, a parte dos médicos é muito foda, porque assim, de novo, eles não tinham protocolo pra nada. Porque os protocolos de Chernobyl, os que funcionaram e se funcionaram, né? Foram pra, primeiro, dar um alento pra quem tava partindo desse mundo pro próximo. E tipo, assim, não era um tratamento muito... Não tinha um estudo médico, sabe? Não tinha uma, um conceito do que fazer, sabe? Era muito teste. E aí tem uma parte que é muito legal a discussão deles, inclusive com médicos que vieram da Rússia, que atuaram em Chernobyl, para testar um tratamento completamente novo, que tinha só um paper, né? Só um artigo publicado. Então, assim, tem essa discussão, pô, você vai testar com essas pessoas? Só que assim, eu só posso testar com essas pessoas, né? Então, essa discussão é muito legal, esse núcleo de médicos é muito bom. E até quando eles estão lá em Goiânia ainda, vão dois médicos e um cientista atuarem com as vítimas que tocaram no César, né? Os que estão mais próximos do César. E todas elas não... Durante isso, na verdade, tá tendo uma greve do hospital. Então, tipo, eles não têm enfermeira, eles não têm nada, porque os médicos fazendo greve. E não discuto, inclusive o próprio médico da série fala assim, eu concordo completamente com a greve, tá? Não vou entrar nesse ponto. Mas eu preciso de ajuda. E daí alguns médicos furam a greve para ajudar esses outros médicos que chegaram. Então, assim, é muito foda essa cena, tá? Da entrevista toda é muito boa. Essa discussão deles testar tratamento,
né, acabou não sendo suficiente para salvar 4 das vítimas, mas eram 10, 6 estavam lá no rio, então alguns realmente conseguiram a salvação por conta do tratamento totalmente experimental. E Leandra Leal tem esse núcleo também fantástico. Leandra Leal, pra mim, é uma das melhores artistas, atrizes brasileiras, tá? Pouco se fala nisso, mas Leandra Leal, ela manda muito bem nesse núcleo também. E aí, vamos pro núcleo político e científico da coisa, né? Que é aquilo que a gente viu recentemente, né? Os cientistas pedindo para falar, trazendo risco, contando a verdade. Por exemplo, eu vou citar um tópico muito importante da série, é que assim, chove num dos dias. E uma das casas, ela estava ligada num corguinho, né? Um córrego ali. Corguinho que sou de Campinas, mas córrego, né? Um córregozinho. Córregozinho é feio também, né? Mas enfim. E aí tinha o risco, pô, essa água vai infectar o rio, e o rio todo vai ficar, e o governador fica pressionando eles, eu preciso tranquilizar a população. Claro que ele quer tranquilizar, não porque é o que é certo, é porque ele está visando outra coisa, né? A política da situação. E aí eles fazem vários testes no rio, mas assim, o próprio cientista lá, o doutor que veio do rio, o nome dele é alemão, gente, eu não vou lembrar. Mas ele fala que, tipo, cara, eu posso testar o que você quiser daqui, do helicóptero, acolhendo mostras da água, mas eu nunca vou te dar 100% de chance. Porque assim, primeiro, pode ser 1 grama de césio para um rio gigantesco, não vai fazer diferença. Não é assim que funciona. Mas eu posso falar que a água é boa? Não sei. E aí eles marcam uma entrevista coletiva e o médico tem que dar o parecer. E tem que tranquilizar a população. E esse cientista, ele vai lá, ele joga a água da garrafa fora, enche o bebedouro e toma. Então, assim, é bem impactante, tá certo? E é isso, assim, é aquela discussão toda, né? Por exemplo, começa a pressão política em cima do governador, né? De Goiás, ali. E ele fala, não vou deixar o lixo ficar aqui. O lixo vai ser jogado para algum outro lugar. E aí tem vários protestos em relação a isso. Tem uma carga de papelão que saiu de Goiânia que estava infectado com o Césio. E aí isso impactou politicamente no quê? Goiânia é o principal polo produtor de comida, né? De soja, de... acho que arroz não, enfim, aí não vou entrar nesse mérito. Mas enfim, é um grande importador, né? O Brasil importa muitos anos Goiânia, né? E as pessoas param de comprar as coisas de Goiânia. Então, assim, é algo que tá ali junto com a política, mas você vê que, pô, o governador quer tempo todo resolver a situação da maneira mais rápida possível, né? Porque é a mancha dele que tá ali, né? E aí você vê todos os acordos feitos com os médicos e cientistas para assim, vamos tirar a culpa do governador. Ele fala, a gente aprova no Congresso, a gente faz uma ação sem o consenso dele para que a imagem dele seja preservada e a imagem dele foda-se que tem gente morrendo e uma infecção de radioatividade. Então esse ponto político da série é muito bom, tá? Então assim, esse vídeo ficou gigante, né? Você tá vendo o corte só dele. Tem no YouTube completo, são quase 20 minutos de vídeo aí. Mas o que eu achei da série, tá? Só para um vídeo não ficar maior ainda. É uma produção inacreditável de boa. Ela te deixa tensa. Tem uma cena que eu vou falar sem muito spoiler, mas que um dos personagens tá com o Césio completo. Ela é o Césio em pessoa. E o jeito que é filmado isso, ele tá com aquele contador Geiger, né? O cintilador, uma coisa assim. E aí ele vai virando, aqui não é uma pistola, ele vai virando e quando foca nessa pessoa, o barulho, a direção faz com que o barulho do negócio aumente mais, né? Fique mais em destaque. E é assustador essa cena. Então, assim, atuações brilhantes, fotografia excelente, roteiro e ritmo bom, é extremamente maratonável, tá? Porque são 5 episódios de 1 hora, mas assim, você não consegue parar de ver. Você quer ver a continuação. Mesmo eu sabendo o final da história, né? Eu queria ver como é que é a história ser contada na série. Então, assim, cara, nota 10. Parabéns, Netflix. Você fez um produto excelente de ver. Então, assim, eu recomendo demais que você assista a série Emergência Radioativa na Netflix, tá? É isso, gente. É minha opinião, eu falei um pouco demais, acho, nesse vídeo, mas eu quero ouvir vocês, tá? Vocês viram a série, comentem aqui. Se você é de Goiânia, comente aqui como que foi seu sentimento revivendo isso, se você estava vivo na época, ou como que você vê as pessoas na sua volta falando sobre isso. Acho que é importante fazer isso. E, de novo, aqui nos comentários, no link aqui embaixo na descrição, estão vários lugares para você ler mais sobre na questão tanto histórica quanto científica, porque eu não sou capacitado para poder falar sobre isso.
Mas é isso, gente. Esse é o Série Legos, né, daqui da Cine Legos. Deixa um like, se inscreve. Lembrando que aqui, se você está chegando por esse vídeo, tem... Toda sexta-feira tem podcast, tem vários conteúdos sobre notícias, tem várias coisas sobre review de cinema, tem tudo aí, tá? Segue a gente aí pra você ver mais conteúdos, tá? Mas é isso. 21 minutos de vídeo bruto. Acho que eu editava um pouquinho menos, mas enfim. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa o like e é isso.